quando eu retomei a área clínica, eu comecei a falar sobre burnout, depois falei sobre ansiedade, mas o meu primeiro caso foi de depressão, quando eu voltei a atender. E lá em 2006, quando eu terminei minha faculdade também, o meu primeiro caso era do quê? De depressão. E a gente entende que os quadros depressivos, eles vêm aumentando gradativamente. Por exemplo, a OMS, em 2015, afirma que cerca de 5,8% da população brasileira ela sofre com algum problema de depressão. É o maior índice da América Latina e só perde para os Estados Unidos nas Américas, tá? Que é 5,9% nos Estados Unidos. Isso é um dado de 2015, então é antigo. Então, talvez não aconteça isso atualmente. Será que é assim mesmo? Nada disso, gente. O IBGE tem dados de 2020 dizendo que aumentou cerca de 34% de pessoas com depressão nos últimos 6 anos. Então, gente, dificilmente você que trabalha com a psicologia clínica não vai atender um caso de depressão. Normalmente, sim, você vai lidar com casos de depressão, você vai ter que entender um pouquinho da depressão, porque é uma das maiores demandas dentro da clínica. Ainda porque, normalmente, os psiquiatras e os psicólogos, eles atuam muito em conjunto quando a situação é depressão. Eu tenho aí dentro do meu atendimento clínico diversas pessoas que passaram pelo psiquiatra e o psiquiatra passou toda a medicação, fez todo o tratamento que lhe compete e pediu para que esse paciente buscasse o psicólogo. Então, é muito comum, sim, que a gente lide com casos de depressão dentro do atendimento clínico, por mais que o nosso foco não seja esse. Como eu disse lá no começo, quando eu comecei a atender, agora quando eu retomei meus atendimentos, eu comecei a atender casos de burnout. E na sequência eu senti uma necessidade de falar um pouquinho mais sobre ansiedade. Comecei a falar sobre ansiedade, mas as primeiras demandas que me apareceram dentro da clínica foram demandas relacionadas à depressão. A gente sabe que toda essa situação atípica que aconteceu aí em 2020, 2021 também deve ter potencializado aí casos de depressão. Então, com tudo isso, certamente, se você opta por fazer o atendimento clínico, você vai lidar com casos de depressão. Então, gente, não adianta. Você precisa entender um pouquinho da depressão, precisa entender um pouquinho de cada uma das psicopatologias, pelo menos um pouquinho, para você poder lidar melhor com essas demandas. Iris, mas eu nem tenho paciente, não faz nem sentido eu fazer o atendimento, aliás, eu entender sobre depressão, porque eu não tenho paciente, não tenho demanda clínica. Por que eu vou entender um pouquinho sobre isso? A minha recomendação, até por experiência, é que você entenda um pouquinho de cada coisa antes, para que quando você estiver diante do consultório, você consiga lidar com algumas situações que talvez você não esperava, para que você não se sinta tão confuso, para que você saiba o que dizer ao paciente, para você entender toda aquela demanda e fazer uma anamnese mais bem feita, mais direcionada. Então, é muito importante que a gente consiga entender cada uma das demandas mais comuns do atendimento clínico, até para que a gente consiga lidar, se sinta mais seguro para lidar com essa situação. Eu recomendo que você faça isso antes de chegar no primeiro atendimento, até mesmo porque se você chega no primeiro atendimento despreparado, você pode, ao invés de trazer o paciente para o atendimento clínico, ele acabar se distanciando, não querendo voltar, sentindo dificuldade de fazer uma conexão contigo. Então, entenda que ter o conhecimento técnico sobre as psicopatologias, pelo menos as principais que acontecem dentro aí do processo psicoterapêutico, vai te ajudar, vai fazer com que você retenha seu paciente,
fazer com que você se sinta mais seguro, vai fazer com que você faça uma prática clínica um pouco mais adequada. Então pensa nisso. É importante sim estudar antes da demanda, tá bom? Mas o que é a danada da depressão, né? Primeiro vamos falar que não é depressão? Será que tristeza profunda é depressão? Aquelas flutuações de humor corriqueiras do dia a dia, será que é depressão? Quando a pessoa perde aí um ente querido, alguém sofre alguma situação onde ela não consegue entrar em contato com determinadas realidades, será que ela tá sofrendo depressão? Pois é, gente, a gente precisa parar de confundir a depressão com uma tristeza. A depressão, ela não é simplesmente uma tristeza. Ela é uma tristeza profunda e ela não tá ligada àquelas flutuações de humor do dia a dia, aquelas tristezas que a gente sente porque perdeu um ente querido, aquele trauma que a gente teve por ter visto uma situação que talvez não estava preparado, tá? A depressão, ela tá muito mais ligada, é uma característica de tristeza muito mais intensa e que ela tá o período de duração dessa tristeza, ela tende a ser muito maior. Segundo o DSM-5, muitas pessoas acabam não querendo utilizar aí o DSM-5, né, muitas abordagens, mas eu acho que ele é uma excelente ferramenta para te dar um norte, para você entender mais ou menos como funciona cada uma das patologias, e lá eles explicam as depressões com uma riqueza de detalhes muito importante. E segundo o DSM-5, a depressão é caracterizada por um grau de tristeza muito grave e persistente, podendo acabar interferindo no dia a dia das pessoas e diminuindo o seu interesse ou prazer em suas atividades. Tem algumas características que são muito comuns na depressão, que é o humor triste, vazio, um humor vazio persistente, sentimento de desesperança, ou seja, não acredita que vai haver um futuro, que tem uma possibilidade de um futuro, um pessimismo, irritabilidade, sentimento de culpa, inutilidade, desamparo, perda de interesse por aquilo que às vezes a pessoa tinha muito prazer, perda de interesse pelos hobbies, diminuição da energia, fadiga, muitas vezes a pessoa fica com sono muito profundo, outras vezes ela pode sim também ter uma alteração no sono, ou às vezes um sono muito profundo, ou de repente insônia, pode também diminuir a energia na fala, sentir-se inquieto, ter dificuldade de concentração, ter um apetite alterado, pode ter alteração de peso tanto para mais quanto para menos, pensamentos de morte. O que é mais importante que você precisa detectar logo no primeiro atendimento é tentativa de suicídio ou pensamento, ideação suicida, tá? Além disso, pessoas com depressão podem ter sintomas físicos. Sim, gente, muitas pessoas com depressão podem sentir, além desse cansaço, da fadiga, da alteração de sono, ela pode ter dificuldade de acordar de manhã e ela pode ter dores pelo corpo, dor na cabeça, né? E que essas dores não aliviam nem com analgésico, nem com tratamento. Então, não é uma situação simples. Ela tem diversas situações que podem aí, diversos sintomas que podem estar relacionados com a depressão. O que vai definir se de repente é ou não é a depressão? Normalmente, se isso acontece de uma maneira muito intensa, muito contínua e por um período de tempo muito grande, pode ser que essa pessoa já tenha caminhado sim para um processo de depressão. Então é importante você pensar nessas questões aí para poder avaliar se a pessoa está ou não está num processo depressivo. O que eu acho que é importante também você perceber é que muitas vezes a pessoa não está com todas as características mais intensas de depressão, mas ela está caminhando para um processo de depressão. Quando está nessa situação, a gente consegue
de certa forma, fazer um tratamento mais leve, mais tranquilo, menos desafiador. Mas se ela já está num quadro de depressão mais intenso, com distimia, aí provavelmente essa pessoa tem que fazer. Aí é provável não, gente. Vai ter que fazer uma avaliação psiquiátrica, até mesmo porque muitas pessoas que sofrem com depressão têm ideação suicida, enfim, então é muito perigoso. A gente precisa ter responsabilidade para tratar casos de depressão. Como eu disse, é muito importante a gente ter a noção aí das patologias, entender cada uma das patologias antes de começar qualquer tipo de atendimento, porque a gente consegue fazer aí um atendimento mais adequado, já consegue traçar um plano de ação desde a primeira consulta, consegue acolher com mais facilidade esse paciente. Então, entender todas as demandas antes que elas apareçam dentro do consultório faz com que você seja mais assertivo. Então, é muito importante você estudar pelo menos as principais psicopatologias aí encontradas dentro do consultório. Segundo o Instituto Íris de Pesquisa, esse dado eu não tirei de lugar nenhum, tá, gente? É realmente dos meus atendimentos. Mas assim, é muito comum você ver casos de depressão dentro da clínica, casos de ansiedade na clínica, casos de autodesenvolvimento. A pessoa não sofre com nenhum tipo de patologia, mas busca aí a psicoterapia para se desenvolver. E também é muito comum, eu pelo menos já peguei alguns casos relacionados a transtorno de borderline e também bipolaridade. Agora, os mais comuns realmente, mesmo eu tendo um trabalho muito mais focado para ansiedade, os mais comuns estão muito mais relacionados à depressão. Então, fiquem atentos, conheçam as patologias para que você melhore justamente esse acolhimento, você consiga acolher, estabelecer um vínculo com esse paciente, porque isso é muito importante desde a primeira consulta, e também já traçar desde a primeira consulta algumas técnicas para que essa pessoa consiga realizar um enfrentamento, porque é muito desafiador trabalhar na área clínica com depressão.